Abram as suas Bíblias, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Estou com um óculos cor-de-rosa aqui. Aleluia! Esqueci o meu óculos em casa, peguei o da minha esposa. Meu celular é rosa, que eu tive que comprar um novo para a Fernanda e não posso jogar o dela fora, né? Eu tenho que ficar com ele. Oh, meu Deus, é assim, né? A gente paga os micos, né? Mas abençoa a nossa casa. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isso aí. Aleluias. Capítulo 6. A história daqueles dois versículos ali, daqueles 3 versículos ali, ó. 2 Crônicas 7, 1 ao 3. Aquela história de fogo e de glória começa no versículo 14. No versículo 14 do capítulo 6, começa a história de fogo e glória para a vida de Salomão. Quem sabe você também hoje vai aprender com Davi e vai começar uma história de fogo e glória na sua vida. Diz assim a palavra de Deus, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículo 14 até o 17. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, e estava vestido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com alegria, muito júbilo, ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara. Davi e este trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Versículo 20 a seguir. Voltando Davi para abençoar a sua, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem beijo ou sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Pode assentar. Meu Deus. Irmãos, quando nós lemos um texto como este, nós começamos a perguntar, já que nós estamos diante de um tema e diante de um pré-congresso, onde toda a nossa busca é por fogo e glória, porque nós entendemos, compreendemos que para sobreviver ao caos, sobreviver às misérias, às mazelas e principalmente ao poder tirano do diabo e do pecado que atua na terra, em todos os tempos, em todas as eras, em todas as épocas da vida, nós compreendemos que o homem precisa da presença divina, da presença de Deus. Nós compreendemos que Deus precisa se manifestar na vida de um ser humano, porque ele não tem a capacidade, a condição mental, intelectual, muito menos espiritual, para conseguir vencer todos os intempéries da vida. Ele precisa da presença de Deus. E Davi, ele percebia isso, que era necessário ele trazer a presença de Deus para perto dele. Quando nós começamos a estudar as Escrituras, nós vamos ver que aproximadamente 300 anos antes, uma família de sacerdotes que desprezavam a presença de Deus, não faziam caso da presença de Deus, consideravam
equilibrados em qualquer situação, em qualquer condição, e que eles não tinham que ter compromisso com Deus. A família de Eli, Ofni e Finéias, pegam a arca do Senhor, que segundo a Torá, a lei de Israel, não poderia sair da tenda da congregação construída há 490 anos antes, por mandado do Senhor pelo profeta Moisés. E a arca de Deus caminhava dentro daquela tenda, ela não poderia sair do Santíssimo Lugar. Eles desprezam a lei, eles desprezam a presença de Deus, têm uma vida regalada, cheia de pecado, homens do altar, e eles perdem a glória de Deus, eles perdem a presença de Deus na batalha, porque o princípio de Deus foi quebrado, o princípio da lei, o princípio da legalidade e principalmente o princípio da santidade daqueles que carregam a presença de Deus foi quebrado. E Deus não tem compromisso com quem quebra princípios de legalidade da palavra. Deus não tem compromisso com quem quebra princípios de santidade diante dele. Quem carrega a presença de Deus precisa manter esses dois princípios: o princípio da palavra e o princípio de uma vida com Deus, para não incorrer no risco de perder a presença de Deus. Deus agora, 490 anos depois, Deus levanta um homem, seu nome é Davi. Este homem é guerreiro, este homem é um homem batalhador, é um homem perseguido, é um homem invejado, porque a presença de Deus está sobre a vida dele. A Bíblia diz que quando a arca de Deus foi construída, o fogo de Deus vinha sobre ela dentro do santo lugar. E já tem 490 anos neste texto em que a arca está apagada. A glória de Deus não é descida sobre ela. Por quê? Porque não havia sacrifício sobre ela. Ela estava fora do seu lugar. Ela não estava no lugar que Deus ordenou. E Deus não manifestava mais com fogo e com glória sobre a arca, porque ela estava fora do Santíssimo Lugar. Passa-se um período de todo o período da família de Eli sem a presença de Deus. Passa-se todo o período do profeta Samuel sem a presença de Deus. A presença de Deus agora está limitada ao profeta Samuel. A presença de Deus está agora limitada a um homem dentro do povo de Israel, porque a presença de Deus foi levada. E o que leva a presença de Deus na nossa vida é quebrar os princípios da palavra e quebrar os princípios de santidade, vida pessoal com Deus. Agora, 490 anos depois do reinado de 40 anos de Saul, que nem toca, nem percebe que a presença de Deus está em Israel. Saul governou 40 anos, segundo o relato de Atos. Quando Estevão é apedrejado, ele fala que Saul reinou 40 anos sobre Israel e ele nem se preocupou com a arca. Você não vê Saul nem tocar no nome da arca. Você não vê Saul nem se preocupar com a presença da arca. Você não vê Davi, e olha que Davi era rei de Israel e conhecia toda a Escritura. Mas agora Deus levanta Davi como rei de Israel. E Davi, a presença de Deus já está nele, porque a Bíblia diz que quando ele era menino, o profeta Samuel, que tinha a presença de Deus, foi à casa de Jessé, ungiu ele como rei ainda criança, algo que aconteceria 38 anos depois, no ano 2 do reinado de Saul. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi ainda criança, e ele passou a ser um menino cheio da presença de Deus. E a presença de Deus está no coração de Davi. Davi agora está governando
na sua mente: opa, eu fui no tabernáculo que Moisés construiu há 490 anos atrás, e está faltando um utensílio ali. Tem tudo ali, está tudo bonito, tem as cadeiras, tem quem toca, tem o altar, tem as caixas de som, tem os pastores, os levitas, tem o povo, mas não tem a presença da arca. A presença de Deus não está. Está tudo no lugar, está tudo nos conforme, mas está faltando o mais importante, que é a presença de Deus, porque a arca nesse tempo representava a presença de Deus, a arca representava a presença do Espírito de Deus na igreja. Diga-se de passagem, a arca da aliança, ela representa três coisas. A primeira coisa que a arca da aliança representa é Jesus Cristo, porque era madeira revestida de ouro. Cristo veio nessa terra com a natureza humana, mas ele era revestido da glória de Deus. A arca representa Cristo, que tem a lei dentro dela, a provisão que é o maná dentro dela, que tem as pedras da lei, a palavra dentro dela. A arca representa a presença de Deus e representa Cristo, que é a presença de Deus na igreja. A arca da aliança representa também a igreja, que é apenas vaso de barro, mas que está cheia da glória de Deus. Uma igreja que não tem a presença de Deus, que não tem Jesus Cristo, que não tem o Espírito Santo, que não tem o poder de Deus, que não tem a graça de Deus, que não tem a santidade da palavra, que não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, é uma igreja sem glória, é uma igreja sem fogo, é uma igreja derrotada. A Bíblia diz agora que este homem quer trazer a presença de Deus para dentro da igreja, e todo homem de Deus que quer trazer a presença de Deus para esta terra, ele vai sofrer as mesmas retaliações que este homem sofria. Todo homem que tem compromisso com a presença de Deus e que quer trazer a presença de Deus neste caos deste mundo. Eu vou até afunilar o negócio. Vamos esquecer o mundo dentro da igreja. Quando Deus levanta um homem para trazer a presença de Deus no meio da igreja, a inveja contra ele, a perseguição e retaliação contra ele pelos próprios irmãos da fé. Porque existe um ciúme nesse texto, existe um ciúme desgraçado, demoníaco nesse texto. Mical não estava preocupado com as vergonhas de Davi, Mical não estava preocupada, não era de maneira nenhuma de Davi se aparecer para as mulheres. Davi percebeu essa maldade em Mical quando ela abriu a boca. E a resposta dele foi: você está com ciúme não é por causa das servas. Pode continuar lendo o texto. Você está com ciúme não é por causa das minhas vergonhas. Você está com ciúme porque Deus me escolheu a mim no lugar de teu pai, que não valia nada. É muitas vezes assim. Deus levanta um viciado, um drogado, uma pessoa perdida, um morador de rua, um adúltero, uma família toda destruída, e esta família, Deus marca com a sua presença, e esta família começa a fazer uma revolução de fogo e glória dentro da igreja. E os crentes mais velhos ficam igual aquele filho pródigo que estava em casa: eu nunca gastei um centavo, papai. E o senhor agora está fazendo festa para esse miserável que voltou. Meu filho, o cordeiro estava sempre aí, que você não comeu. O fogo e a glória está sempre dentro da igreja, a presença de... Por que você não usufrui? Está reclamando agora que um viciado que chegou ontem, uma menina foi batizada no Espírito Santo e depois levantou a mão aceitando Jesus.
podemos dizer assim: eu sei que ele não fez isso por maldade, ele fez isso por infantilidade na fé. Chegou e repreendeu o demônio na minha cabeça, eu falando em línguas, porque eu não era batizado nas águas e não podia. Deus não pode batizar com o Espírito Santo. Antes de batizar nas águas, tem uma regrinha para seguir. Deus ontem batizou uma menina com o Espírito Santo, e depois ela levantou a mão aceitando Jesus. A gente não sabe o que Deus está fazendo no coração das pessoas, mas Ele agora quer trazer a arca de Deus para dentro do seu lugar. Quando nós dispusemos o coração a colocar as coisas no devido lugar dentro da casa de Deus, nós começamos a marcar o território para que o fogo e a glória de Deus seja respondido. 40 anos depois que Davi vem dançando, pulando, salmodiando, é que o fogo e a glória vai descer sobre a arca de novo. Já são agora 390 anos sem a presença de Deus. A Bíblia diz que ele dançava com toda a sua força, mas havia desprezo no coração de pessoas. É um perigo muito grande esses crentes que ficam na janela olhando as coisas. É um perigo muito grande essas pessoas que ficam na janela observando as coisas. Pessoas que não entram pela porta, pessoas que não deixam Deus usar elas, pessoas que não entram no arraial da guerra, mas ficam na janela observando. É um perigo muito grande as pessoas olheiros da igreja, que quando a oração está acontecendo, não fecha os olhos, não ora, não vem na frente para receber oração, não participa dos cultos, são apenas espectadores na janela. Essas pessoas têm pensamentos vãos, essas pessoas têm julgamentos falhos. Tem uma frase que eu escuto muito de um pregador que está até aqui: quem tem unção passa, quem não tem recebe. Eu vou dar uma frase juntando com esta frase, e não estou contradizendo esta frase porque está certo. Quem tem é que pode passar, e quem não tem tem que receber. Eu vou te dar uma frase hoje: quem tem, guarda; quem não tem, busca. Quem tem, guarda; quem não tem, busca, porque os tempos são difíceis. Você está sendo alvejado, maltratado, ridicularizado dentro da sua própria casa, da sua própria família, no meio do povo de Deus, no meio da igreja. A Bíblia diz que Jesus Cristo, seu ministério foi interrompido com 33 anos. Era propósito de Deus. Nós vamos anular e vamos entender dentro de uma história e de uma perspectiva humana. A Bíblia diz que por causa da glória, da autoridade, do poder que estava sobre Jesus, os fariseus, os saduceus, os zelotes e toda a estirpe de povo daquela época, gentios, romanos, todos o odiavam e o invejavam. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando descobriram que de perseguidor ele se tornou pregador do Evangelho, a própria igreja foi um braço de ferro contra ele. A própria igreja foi um braço de ferro contra ele, porque as revelações que Paulo tinha, nenhum dos apóstolos que vieram antes tiveram, nem aqueles que viram a transfiguração. A ponto de próprio Pedro, na sua carta, dizer: irmãos, recebam o apóstolo Paulo, isso depois de 30 anos de briga, com muito amor e apreço, porque ele é homem de Deus, mas é incompreendido por muitos. E pessoas pegam a ocasião do que ele fala para criar muitas heresias. É dentro da casa que há resistência. Voltando Davi para abençoar a sua casa, você participa de um congresso como esse, você participa de cultos na igreja, você leva uma vida com Deus, está trazendo a presença de Deus para a sua vida, para a sua casa. E quando você vai abençoar a sua casa,
Você percebe que dentro da sua própria casa tem pessoas que torcem o beiço para você, tem pessoas que não te amam, tem pessoas que não acreditam no seu ministério, dentro da sua própria casa. Quando Jesus disse assim: um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa. Muitos pensam que Jesus estava concordando com isso. Jesus não estava concordando, Jesus estava repreendendo. Você escuta uma pessoa que você não conhece, você escuta uma pessoa que você não sabe de onde veio nem para onde está indo, e não escuta as pessoas que te tratam com amor, não escuta as pessoas que têm caráter e que você sabe quem elas são. É por isso que nós caímos em muitas ciladas, porque nós temos a síndrome de Mical na igreja. A Bíblia diz que ele vestia roupas de linho. Aqui não fala linhos finos, aqui fala roupas de linho. Linho fino é aquele linho que se pega ao fio parecendo um barbante de linho e vai desfiando ele até ele ficar como algodão, e ali faz uma roupa bem levinha. Isso é linho fino para vestir debaixo das roupas reais. Mas quando fala linho e não fala linho fino, isso está falando de um pano grosseiro, de um pano grosso que os sacerdotes usavam como símbolo de humildade diante de Deus. Não era uma veste pomposa. A Bíblia diz que Davi se despe agora das suas roupas reais, porque ele tinha buscado a arca, e a Bíblia diz que ele sai com um exército e sai com as roupas reais. Mas agora ele veste uma roupa de linho grosso, se veste como sacerdotes e vem dançando com toda a humildade perante o Senhor. Entenda uma coisa: você tem que fechar os seus olhos e pular e dançar na presença de Deus, buscar a glória e o fogo de Deus, e esquecer quem está te olhando pela janela, esquecer quem está te julgando, quem está condenando a sua atitude. Se você está rodopiando, sapateando, não interessa. Busque a glória e a presença de Deus, porque as pessoas que estão na janela olhando são estéreis. A Bíblia diz que Mical era estéril, não produzia nada. Mical era estéril, Mical não poderia ter herança, porque para que ter herança se não tem herdeiro? Mas eu e você somos produtivos. Nós não somos Mical, nós não ficamos na janela julgando, acusando, rindo, zombando. Nós estamos buscando poder, fogo, glória, unção, porque nós sabemos que este mundo está no caos, e sem o poder, a glória e o fogo, você não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Quem fica na janela olhando jamais vai experimentar o sobrenatural de Deus. Tem pessoas que perguntam: meu Deus, como que Deus pode revelar até placa de carro? Eu vou te falar como é que Deus pode revelar até placa de carro. As Escrituras diz que Eliseu deitava na sua cama e queria tirar um cochilo. Deus batia na porta do seu coração e falava assim: vai lá no rei agora, fala com o rei, que o outro rei lá da Síria falou assim: vai matar ele no caminho da rua 28. Tá bom, Senhor. Vai, Eliseu, passa pela 26, porque na 28 tem um exército contra você. Deus faz assim. Deus sempre esclarece os seus profetas. Você tem que acreditar nos profetas. Para com esse negócio de ficar limitando Deus à condição da pessoa, porque tem um sapato preto, uma calça e um terno que ele usa todo culto. Para de limitar Deus porque o camarada usa o cabelo pro lado, ou porque o camarada tem uma botina enquanto o bolso. Deus não está olhando isso. Deus está olhando pessoas que estão com o coração livre, dançando, saltando, salmodiando, porque sabem o que estão fazendo, estão buscando a graça, a presença, a glória, o fogo de Deus para dentro da igreja.
limitados. Fala para o seu irmão aí, você tem o que perder. Quem está aí na janela já está perdido. Quem está na janela já está perdido. Fala aí. Já está perdido, né? Está perdido, não sabe. Não, será que Deus falou foi comigo ou foi com ele? Deus tem uma palavra de direção para o seu coração. E quando ele falar, mesmo que ele aponte o Marcos, mesmo que ele aponte o Hélio, se a palavra cabe para você, fique esperto. Deus não está falando só para o Hélio, Deus está falando para a igreja. Deus está falando para todos. Farei de ti, varão, um grande pregador. Pega aí, todo convertido. O Hélio é um exemplo do que Deus vai fazer com todos. Todos aqueles que buscam a presença de Deus e que estão atraindo a presença de Deus, eles vão ser perseguidos por inveja. Mas para se buscar a presença de Deus, é necessário você descer do seu padrão de pregador, do seu título de cidadão honorário, sei lá das quantas. É necessário você se despir das vestes reais. Eu sou pastor, não carrego caixa de som. Eu sou pastor, o quê? Eu vou varrer a igreja, eu vou varrer. Desce e veste roupas de linho grosso. Se humilha diante de Deus, porque o princípio para atrair a glória de Deus é esse. E foi o que Deus falou 40 anos depois com Salomão. Se o meu povo que tem o nome de crente, se o meu nome que tem o nome de evangelho, se o meu povo tem o nome de evangelho, se o meu povo tem nome de pastor, de obreiro, de missionário, se o meu povo que tem nome, se humilhar, a primeira coisa é vestir roupa de limpo grosso. É por isso que Davi é destacado. Logo depois ele vai propor no coração fazer uma casa para Deus. E se você ler atentamente o texto, Deus vai falar com ele: você não vai fazer casa para mim. Ao contrário, Davi, eu vou te recolher com os seus, e eu farei uma casa para ti. Lê o texto. Aí você vai lá em João 14, Evangelho de João, ou de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Jesus fala: eu vou, mas vou fazer casa para vocês. O homem não faz casa para Deus, é Deus que faz casa para o homem. Deus é que faz casa para o homem. Sabe por que você é morada de Deus? Sabe por que você é a arca de Deus? A terceira coisa que representa a arca é você. Cada um de nós somos uma arca de Deus. Somos a presença de Deus levada de lugar em lugar. Você só é arca, você só é casa de Deus, você só é morada de Deus, porque Jesus te fez ser morada. Jesus é que te fez ser morada. O Espírito de Deus, a glória de Deus, o fogo de Deus, que representa a presença do Espírito Santo, não pode de maneira nenhuma apresentar-se, penetrar, conviver, habitar, revestir uma pessoa que não seja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Não pode. É por isso que o Cordeiro era colocado em cima da tampa da arca. O sangue escorria e o fogo descia. Só depois que você é remido, lavado, você vai ser cheio da graça. Mas enquanto você é uma amical da vida, que fica na janela, já tem 30 anos que está na janela, 38 que está na beira do tanque aí, não levanta e anda de jeito nenhum. Neste dia, nesta manhã, assim diz o Senhor: levanta, toma o teu leito de morte e anda. Levanta, abre o teu coração, para de criticar, para de observar, para de ficar na janela e entra nesse fogo, entra nessa glória, porque é para você, disse Pedro. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você, para os vossos filhos e para todos aqueles que aceitarem a fé em Jesus Cristo.